Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que alegria estarmos juntos. Na semana passada eu fiz uma aula sobre São Francisco de Assis, contei um pouco da história dele, das principais virtudes que ele viveu e expliquei para vocês que celebrar São Francisco de Assis, no dia 4 de outubro, é o dia de São Francisco de Assis, é também celebrar a nossa escola, é recordar o próprio carisma que inspirou a fundação da nossa escola e continua inspirando a nossa escola até o tempo presente, até os dias de hoje, porque a mensagem de São Francisco é uma mensagem atemporal. Ela não é só uma mensagem para o homem da Idade Média, é uma mensagem que ainda ecoa, ainda ressoa no mundo de hoje. E essa mensagem penetra os nossos ouvidos e comove o nosso coração. Por que isso? Porque, no fundo, não é uma mensagem de São Francisco de Assis, mas é uma mensagem de Deus através de São Francisco. Os santos são instrumentos de Deus. E a palavra de Deus não tem antes nem depois. A palavra de Deus é atemporal. A palavra de Deus é uma palavra eterna. Ela vale para todo sempre. Jesus disse: passarão céus e terra antes que seja arrancada uma só letra da palavra de Deus. Então, a mensagem de São Francisco ela é atual, é para a gente ainda hoje, e é muito importante no mundo de hoje, que é um mundo assim tão marcado pelo egoísmo, pelo individualismo, pela violência, a gente recordar o carisma franciscano. A família franciscana, ela sempre tem aquela saudação e também é uma saudação que nós fazemos no dia a dia, mas que se transforma no ideal, num programa de vida. Paz e bem. Sermos promotores e difusores da paz e do bem pelo mundo. E essa paz e esse bem vem de Jesus Cristo. Jesus Cristo, que é o santo dos santos. Jesus que é aquele que inspira todos os santos, aquele sem o qual não existe nenhuma santidade. É a fonte de toda santidade, a fonte de toda graça, a fonte da paz e a fonte do bem. Então, eu expliquei um pouquinho para vocês da história de São Francisco, deixei algumas questões, foram 4 questões, agora eu estou aqui para poder corrigir essas questões com vocês. A primeira questão diz assim: como foi a vida de São Francisco antes da conversão? Antes de responder a essa questão, eu queria fazer uma reflexão com vocês. Porque quando eu falo que São Francisco teve uma vida pregressa, uma vida antes da conversão, isso nos enche de esperança, porque mostra para a gente aquela verdade que Tertuliano falava. O santo não nasce, faz-se, constrói-se. Ninguém nasce santo. Todos nós temos características, às vezes próprias do nosso temperamento ou da nossa criação, que são obstáculos à santidade e que nós devemos procurar superar, porque somente superando essas dificuldades, esses obstáculos, esses pecados, essa tendência para o mal, é que vai aparecer em nós o homem perfeito que é Cristo. Porque o que é a santidade? Santidade é imitar Jesus Cristo. É ir caminhando, como diz São Paulo, até chegar à estatura do homem perfeito que é Cristo. Até poder dizer: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, São Francisco de Assis, ele era filho de um rico comerciante, a família dele era uma família importante, a família Bernardone, e ele teve que superar isso. O apego aos bens materiais, e isso pode ser um obstáculo para a santidade. Os bens materiais em si não são um obstáculo para a santidade, mas o apego a eles sim. Quando o nosso coração está neles, aí complica, porque aí o nosso coração fica cheio de coisa e não tem mais espaço para Deus. Então, os bens materiais não podem ocupar no nosso coração o lugar que é somente de Deus, porque isso é idolatria. É dar a uma outra coisa que não é Deus um culto, uma importância que nós devemos dar somente a Deus. Então São Francisco de Assis, ele tinha essa situação, porque
no início da vida dele, ele era um jovem apegado aos bens materiais. E no processo de conversão dele, ele foi abraçando a pobreza, a irmã pobreza, né, como ele dizia. Então, ele teve uma juventude normal, ele era filho de um rico comerciante, ele foi para a guerra, teve uma guerra, e São Francisco foi para a guerra, foi prisioneiro da guerra, depois ele ficou doente, e essa doença fez ele refletir um pouco sobre a condição humana, frágil, miserável, a dependência que nós temos de Deus, como nós sozinhos não nos bastamos, como nós precisamos de Deus. Então ele foi meditando, até que ele se converteu. E aí o homem velho deu lugar ao homem novo. Isso aí é importante a gente meditar. Oscar Wilde, um grande autor, ele dizia assim: não há santo que não tenha passado e não há pecador que não tenha futuro. Então, quando a gente fala assim de um santo, todos os talentos, todas as virtudes desse santo são virtudes às vezes conquistadas com muito esforço. Muito esforço. Um exemplo, São Paulo. São Paulo, ele amou Jesus Cristo até a morte. Ele deu a vida por Jesus, né? Foi um mártir. São Paulo foi morto pelo Império Romano porque era cristão. Mas antes, ele perseguia os cristãos. Ele não amava Jesus. Amar Jesus custou muito a ele, porque custou ele abandonar toda a forma antiga que ele tinha de pensar, porque ele foi educado na escola de Gamaliel, né, no farisaísmo judaico, e ele entendia o cristianismo como uma coisa nociva, uma coisa que deveria ser perseguida. Inclusive, ele participou da perseguição aos cristãos, como, por exemplo, a morte de Estevão, primeiro mártir cristão. São Paulo estava lá aprovando aquilo que foi feito, né, aquela atrocidade. Então, Paulo, quando ele ainda era Saulo, né, quando ele odiou Jesus, ele odiou Jesus até matar. Mas quando ele amou Jesus até morrer. Então, assim, ele tem um passado obscuro, um passado sombrio, mas ele consegue superar esse passado e consegue ser santo. Isso é importante, porque isso dá esperança pra gente. Isso mostra que o santo, ele não nasce santo. Todas as virtudes que a gente vê na vida dos santos, quando a gente lê a biografia deles, são virtudes conquistadas com muito esforço, com muito suor. Então isso encoraja a gente, porque mostra que por mais pecados que a gente tenha, a gente pode conseguir também a santidade, a gente pode conseguir o que eles conseguiram. Então eles servem como modelo para a gente. Eles são uma inspiração, são assim uma fonte de encorajamento para a gente também procurar e alcançar a santidade. São Pedro, por exemplo, São Pedro tinha um temperamento terrível, né? Um temperamento intempestivo, e ele precisou vencer isso para poder ser santo. E São Francisco é a mesma coisa. São Francisco é conhecido como o poverello, né? O pobrezinho de Assis, mas ele era filho de um rico comerciante. Ele teve uma juventude mundana, apegada aos prazeres, aos bens materiais, né? Às coisas mundanas. E ele teve que vencer isso. Então, isso aí é muito importante, isso faz a gente refletir, né? A questão 2, quais foram as principais virtudes vividas por São Francisco? Bom, eu resumiria assim: pobreza, obediência, castidade e, vamos acrescentar mais uma, caridade. Pobreza, São Francisco de Assis mostrava que só Deus basta. Para você ser feliz, você não precisa ter roupas caras, andar com roupas das melhores boutiques, você não precisa ter fama, ter sucesso, prestígio, enfim, sucesso no sentido mundano, né? Não precisa. Ele era um homem extremamente simples, vivia uma vida muito modesta, mas ninguém era mais feliz do que ele.
Então, ele mostra com a sua simplicidade o que é essencial e que muitas vezes nós nos apegamos ao supérfluo e esquecemos o essencial. Então, pobreza. A obediência, São Francisco sempre foi obediente à igreja, mesmo vendo muitos pecados dos seus membros, mesmo vendo muita corrupção no clero, ele jamais foi um rebelde. Pelo contrário, ele, com a sua santidade, ele conseguiu inspirar e conseguiu mudar o estado de coisas, a igreja naquele momento, mas jamais foi um rebelde. Ele sempre foi obediente. E a castidade também, né? São Francisco era casto. Tem aquele episódio famoso de São Francisco em que ele está sentindo o fogo da paixão sexual e isso é uma tentação muito forte, uma tentação tão forte que ele se joga nu em cima de uma roseira cheia de espinhos e imediatamente os espinhos desaparecem, né? Até hoje está lá em Assis a roseira sem os espinhos. É um milagre que acontece. Mas isso mostra o quanto São Francisco prezava pela sua pureza, pela sua castidade e amava Jesus apaixonadamente, né? Amava Jesus com um coração indiviso, com um coração tão apaixonado, tão devotado, tão devorado de amor por Jesus que era capaz de loucuras para manter a fidelidade a esse amor que ele tinha por Jesus Cristo, né, na sua castidade, na sua pureza, né, o voto que ele tinha feito de pureza e castidade. E também a caridade. No Evangelho tem aquela passagem, lá no Evangelho segundo São Mateus, que os discípulos perguntam: mas Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Quando foi que te vimos com sede e te demos de beber? Quando estiveste nu e te vestimos? Quando estiveste preso e fomos te visitar? E Jesus disse: toda vez que tiverdes feito isto ao menor desses pequeninos, foi a mim que o fizestes. Então, enxergar Jesus no outro, né? Ser caridoso. A Bíblia manda a gente amar o próximo como a si mesmo. Então São Francisco era assim. São Francisco tinha um amor especial por aqueles mais vulneráveis, os pobres, os enfermos, os marginalizados. Então, a caridade também, né, de São Francisco. Seria aí a última virtude. Então, pobreza, obediência, castidade, caridade. As principais virtudes que eu vejo na vida de São Francisco. Questão 3. Por que São Francisco é considerado o protetor dos animais e da natureza? Porque ele os amava. São Francisco era um poeta da natureza, ele vivia falando que a natureza é obra de Deus, chamava as criaturas de irmãs, né? Irmão Sol, Irmã Lua, Irmã Água, então o Irmão Fogo. Então ele vivia esse sentimento assim, de fraternidade com a criação, esse sentimento de irmandade, né? Nós somos filhos do mesmo Pai, e esse Pai ama as suas criaturas, então nós devemos amar também tudo que o nosso Pai fez, o nosso Pai Deus criou, devemos amar e cuidar e preservar. Então ele tinha esse sentimento de amor profundo pela natureza, porque a natureza é obra de Deus, não se trata assim de um panteísmo pagão, né, de divinizar as forças da natureza, como as religiões primitivas faziam, não é isso, mas é olhar a natureza como obra de Deus, como obra amorosa de Deus, e por isso se sentir à vontade, se sentir em casa, né, no mundo que Deus criou, ter uma harmonia com essas coisas. Então isso fez de São Francisco de Assis o protetor, o padroeiro dos animais e da natureza. E por último, questão 4, quais são as principais lições que podemos extrair da oração de São Francisco? É o que eu disse para vocês na aula, né? Para mim a principal lição é o seguinte: você não tem que esperar que o mundo seja bom para que você seja bom. Se o mundo está errado, seja você o certo, seja você a mudança que você espera ver no mundo. Onde houver ódio, que eu leve amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ou seja, eu preciso ser essa mudança. Eu não posso esperar que o mundo seja exatamente do jeito que eu gostaria que fosse para eu ser bom, para eu fazer aquilo que eu devo fazer. Não, eu
devo ter essa iniciativa. O Evangelho diz, tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei antes vós a eles. Então é isso, é ser proativo. Eu acho que essa é a principal lição que fica aí da oração de São Francisco. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado. São Francisco é um santo assim muito carinhoso, é um santo que desperta em nós muita empatia. Então espero que vocês tenham gostado de estudar um pouquinho sobre São Francisco de Assis. Semana que vem a gente volta então com conteúdo novo. Grande abraço.